Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje o caso clínico será sobre hérnia de disco. Já pararam para pensar como é que se forma a hérnia de disco? E por que uma hérnia de disco pode promover dores na região posterior da coxa? Para isso então, eu trouxe esse modelinho didático, no qual vai representar para vocês a formação da hérnia de disco. Já sabem então, lápis e um caderno na mão, tem mais uma videoaula. Roda a vinheta. Entenderem de caso um pouquinho sobre as patologias da coluna vertebral, nós devemos, antes de mais nada, entender que a coluna vertebral é um empilhamento de vértebras. E entre uma vértebra e outra, nós encontraremos os discos intervertebrais, que são aí encontrados entre os corpos vertebrais, desde a segunda vértebra cervical até o sacro. Nesse caso aqui, eu tenho as três últimas vértebras lombares, que é L3, L4 e L5. Os discos intervertebrais, aí, ó, cada um desses discos aqui, eles vão possuir um anel fibroso, que é localizado externamente, e também ele possui um núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo aí, ó, ele é constituído por uma substância macia e altamente elástica. As faces aí superiores e inferiores, né, do disco são cobertos por uma fina lâmina de cartilagem hialina. Os discos eles formam articulações fortes, possibilitam vários movimentos da coluna vertebral e absorvem impactos verticais. Sobre compressão aí, ó, eles se achatam e vão se alargar. Durante o transcorrer do dia, os discos se comprimem e perdem a água da cartilagem, de forma que a pessoa fica um pouco menor à noite. Enquanto dormimos, há menos compressão, isso é lógico. E ocorre, então, reidratação, de forma que as pessoas são mais altas ao acordarem pela manhã. Então, faz a medida aí. Durma, antes de dormir, faça a medição. Aí, após você ter uma noite aí relaxante, faça novamente a medição pela manhã. Vocês vão perceber que vão estar em torno aí de 2 centímetros mais alto. Só que com o envelhecimento, o núcleo pulposo ele vai endurecer e se torna menos elástico. A diminuição na altura vertebral com o envelhecimento resulta da perda óssea nos corpos vertebrais e não da diminuição da espessura dos discos intervertebrais. Uma vez que os discos intervertebrais são avasculares, o anel fibroso e o núcleo pulposo dependem dos vasos sanguíneos aí dos corpos vertebrais para obter oxigênio e nutrientes e remover também o resíduo. Certos exercícios aí de alongamento, como o yoga, descomprimem os discos e intensificam a circulação sanguínea geral, o que acelera a captação aí de oxigênio e nutrientes pelos discos e a remoção aí de resíduos. Pois bem, os discos intervertebrais, que têm como função absorver choques, constantemente sofrem compressão. Se os ligamentos longitudinais anteriores e posteriores sofrem lesão ou enfraquecem, a pressão desenvolvida no núcleo pulposo pode ser autossuficiente para romper a fibrocartilagem circundante, que é o anel fibroso. Se isso ocorrer, o núcleo pulposo pode herniar, protrair posteriormente ou em um dos corpos vertebrais adjacentes. Essa condição aí é chamada de hérnia de disco. Uma vez que a região lombar sustenta grande parte do peso corporal, é a área onde mais ocorre flexão e encurvamento. As hérnias de discos acontecem, na maioria das vezes, na coluna lombar. Então, vamos verificar aqui, ó, o início, né? Aqui seria o início da protração aí, ó, né? Do núcleo pulposo. Então, aqui ele está protraindo. Só que aí, né, com frequência, o núcleo pulposo ele vai deslizar posteriormente em direção à medula espinal e também em direção aqui, ó, aos nervos espinais. Então, ele pode protrair nessa região ou ele pode nessa região onde está o nervo espinal. Então, aqui seria um segundo caso, né? Vamos pegar a L4. Entre a L4 e a L5, aqui é a L4. O que vai acontecer?
No caso, aqui, ó, herniou na direção da medula espinhal, podendo aí levar à destruição de neurônios. Essa herniação pegando aqui, ó, nesse nervo, que é o L4, que faz parte lá do isquiático, né? O que pode acarretar? Como o nervo isquiático aí, ele é responsável pela inervação da região posterior da coxa e também de áreas lá na perna, a compressão dele aí, ó, provoca uma dor que vai se irradiar lá para baixo da região posterior da coxa, passando pela panturrilha e indo muitas vezes até o pé, viu? Se a pressão for exercida na medula proporcionalmente dita, alguns dos seus neurônios aí podem ser destruídos. As opções aí de tratamento vão incluir repouso no leito, analgésico, fisioterapia, exercícios, enfim. Uma pessoa com hérnia de disco também pode ser submetida aí, ó, no caso, a uma laminectomia. O que seria a laminectomia, né? Nesse caso aí, ó, é um procedimento no qual parte das lâminas vertebrais e do disco intervertebral, né, que seria esse aqui, ó, entre uma vértebra e outra, são removidos para aliviar a pressão nos nervos, ok? Uma outra estrutura aqui que eu posso observar, mas ele não tem a ver assim com o quadro patológico em si. São essas estruturas aqui, ó, essas projeções ósseas que surgem com o envelhecimento, que é chamado de osteófito, ok? Então, nesse caso aqui, ó, o envelhecimento dos discos intervertebrais associado à modificação do formato das vértebras acarreta o aumento das forças compressivas na periferia do corpo vertebral, onde fixam aí os discos. Em resposta, costumam surgir osteófitos ao redor da margem do corpo vertebral. Do mesmo modo como a mecânica alterada aumenta a tensão nas articulações dos processos articulares, como aqui, ó, surgem também osteófitos ao longo das fixações das cápsulas articulares e ligamentos acessórios, principalmente aqueles do processo articular superior, ó, como vocês podem estar observando aqui, ó, já tem osteófitos aqui também, ok? Então, seria essa região aqui. Aí, né, esse crescimento ósseo ou cartilagíneo na idade avançada era visto aí como uma doença, espondilose no caso dos corpos vertebrais, né, e osteoartrose no caso das articulações dos processos, né, articulares. Mas pode ser mais realista aí, ó, ver como uma alteração morfológica esperada com a idade, representativa, né, da anatomia normal em determinada faixa etária. Então, é um processo aí do envelhecimento. E aí, a correlação entre esses achados e a dor costuma aí ser bem difícil, viu? Algumas pessoas que têm essa manifestação aí sentem dor, outras têm as mesmas alterações relacionadas com a idade, mas não sentem dor, e ainda outras que apresentam pequenas alterações morfológicas, mas queixam-se aí dos mesmos tipos de dor que aquelas que não têm alterações aí evidentes. Em vista disso, da ocorrência comum desses achados, alguns especialistas sugeriram que essa alteração está relacionada aí com a idade e não deve ser considerado patológica não, tá? Mas sim como a anatomia normal do envelhecimento, ok? Se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, dê um like no nosso canal. Também se inscreva nele e ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!